Olá, seja bem-vindo à disciplina Microbiologia Geral aqui no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos tratar do tema genética microbiana, da segunda parte do tema da genética microbiana, que é um tema bastante importante para a gente conhecer os micro-organismos. Então, nós vamos hoje tratar especificamente de dois tópicos especiais que é, complementam, né, tudo aquilo que a gente falou na primeira parte, que são os tópicos do controle da expressão gênica e dos mecanismos de geração de variabilidade genética. São dois temas que têm tudo a ver com genética, né, e que, embora eles não estejam necessariamente correlacionados num primeiro momento, mas eles são temas que complementam a aula passada e que tornam a coisa da genética muito mais palpável, né? Na última aula a gente falou sobre as características do DNA, o fluxo de informação na célula, como que as mutações podem acontecer e podem ser utilizadas para encontrar micro-organismos com características desejáveis ou particulares. E hoje nós vamos falar sobre, né, depois que houve uma mutação ou a partir de uma característica do próprio micro-organismo, como que vai haver o controle, né, da expressão desses genes, né? Então, mostrando como os fatores ambientais podem afetar no controle do funcionamento dos genes, e logo depois nós vamos falar a respeito dos mecanismos que geram naturalmente variabilidade genética, né? O que é variabilidade genética? Variabilidade genética é quando são as características particulares de indivíduos de uma mesma espécie pertencentes a uma população. Então, nós todos somos seres humanos, né? Mas cada um tem uma particularidade, cada um tem uma característica, e tudo isso é devido à variabilidade genética existente, né, dentro de uma mesma população. Então nós vamos tratar dessas questões, falando do controle da expressão gênica e logo em seguida dos mecanismos que levam à variabilidade genética em bactérias. Então vamos começar falando da expressão gênica, trazendo uma observação da principal bactéria estudada até hoje, que é a Escherichia coli. Quando a gente observa as curvas de crescimento de Escherichia coli em resposta à glicose e à lactose, a gente percebe que a velocidade de crescimento das bactérias com glicose é muito maior do que a velocidade de crescimento das bactérias com lactose. E aí surge a pergunta, se a gente colocar uma bactéria para crescer no meio que tenha lactose e glicose, como é que ela vai se comportar? Então, inúmeros estudos foram feitos, né, e podem ser confirmados até hoje, mostrando que é o que a gente vê nesse gráfico de baixo. Inicialmente, é utilizada a glicose até que ela termine, né, e quando toda a glicose é terminada, tem uma fase de adaptação, né, e depois dessa fase de adaptação é utilizada a lactose, né? Mas como é que isso acontece? Como é que a célula consegue controlar esse mecanismo de utilização primeiro de uma fonte de carbono e depois de outra fonte? Uma resposta para essa observação está no mecanismo de regulação da expressão gênica dos genes responsáveis pela utilização de lactose. Então, como é que funciona a expressão dos genes responsáveis pela utilização de lactose? A gente deixa claro que lactose não está sempre disponível para a bactéria, e toda vez que a lactose está disponível, ela precisa sintetizar os genes, né, as proteínas relacionadas com a utilização de lactose. E para isso, existe um sistema de indução da expressão gênica, que é o sistema do Operon-Lac. O Operon-Lac, na verdade, ele congrega, né, um conjunto de genes e regiões controladoras do DNA que vão justamente determinar o funcionamento e a expressão, mais especificamente a expressão dos genes relacionados à utilização, né, da lactose. Então a gente tem aqui uma região I, né, onde é sintetizado o gene regulador ou repressor da expressão do Operon-Lac. Nós vamos ter a região promotora, onde a RNA polimerase vai se ligar para poder iniciar a síntese dos RNAs responsáveis pela produção dos genes Z, Y e A, né, que são os genes da utilização de lactose, e uma região operadora, onde os mecanismos de controle vão se ligar para determinar se vai ou não haver a síntese desses genes. Então, uma informação inicial a respeito desse processo de controle
é que existe uma transcrição constitutiva, ou que acontece o tempo todo, né, do gene I, né, que é o gene do repressor. O que a proteína repressora faz? Ela se liga aqui na região operadora, né, então o gene de transcrição, né, ele é transcrito, traduzido e forma a proteína repressora. A proteína repressora se liga no operador e impede que a RNA polimerase sintetize, né, ou transcreva os genes responsáveis pela utilização de lactose. Então, esse é o principal, esse é um mecanismo inicial, né, que é o repressor ativo. Mas o que faz esse repressor ficar ativo ou ficar inativo? Esse repressor é produzido o tempo todo, justamente porque a bactéria não precisa de utilizar a lactose em todo o tempo. Então, esse repressor está o tempo todo ligado ali e impedindo a síntese dos genes LAC. Mas o que acontece para que esse repressor saia desse operador, do operador, e comece a haver a síntese dos genes de utilização de lactose? Bom, a primeira etapa que a gente precisa saber é que, tão logo a lactose é transportada, existe a produção de um indutor, né, que é a alolactose, e a alolactose ela se liga no repressor, modificando a sua configuração, e aí esse repressor ele deixa de ter a capacidade de se ligar na região operadora e impedir a RNA polimerase de transcrever os genes, né, da beta-galactosidase, da permease e da transacetilase. Então, uma vez que o repressor está inativo, o operon tá ligado. Mas esse mecanismo de controle não explica todo o processo, né? Ele explica como, né, a presença de lactose vai fazer com que a proteína repressora se torne inativa e permita, a priori, não promova a interrupção da transcrição dos genes que justamente fazem a síntese, né, das proteínas relacionadas à utilização de lactose. Mas uma outra informação interessante é que a gente precisa ter a produção dos genes de utilização da lactose somente na ausência de glicose. E para isso a célula tem um mecanismo que vai indicar que não tem lactose mais, que é justamente a presença de moléculas químicas que indicam pobreza de energia. E uma molécula que indica a pobreza de energia é o cíclico AMP. Justamente o AMP ele é oriundo do ATP, né, que depois vira ADP, não é isso? Quando a energia dele é utilizada, e depois ele vira AMP e ele pode se tornar em AMP cíclico por enzimas específicas. Esse AMP cíclico, ele justamente indica que não tem mais energia na célula, porque senão esse AMP seria um ATP, né? Nesse contexto, o que acontece é que o AMP vai se ligar numa enzima que chama enzima CAP. Essa enzima CAP é uma enzima que vai se ligar na região promotora do operon LAC e vai potencializar a ligação da RNA polimerase para iniciar a transcrição dos genes. Então, quando a gente tem uma dupla vencedora, que é a dupla da presença da lactose com a alolactose e da ausência de glicose com altas concentrações de cíclico AMP, a expressão dos genes do operon LAC vai acontecer com muita velocidade, e aí a gente vai ter esse gene bastante expresso. Caso a gente não tenha o cíclico AMP, né, ou seja, a gente tem lactose presente, mas a gente não tem, a gente ainda tem glicose presente. Essa proteína CAP, ela ainda vai ficar inativa e não vai auxiliar a RNA polimerase a se ligar no sítio promotor, né, da transcrição do operon LAC, e com isso a gente vai conseguir, a célula vai conseguir não vai produzir esses genes, né, o produto desses genes, justamente porque não tem necessidade de usar, porque ainda tem glicose para queimar, né, no ambiente em que a célula está localizada. Então, a gente viu aí um mecanismo duplo, né, e aí já dá para a gente ter uma ideia de como é que o gene funciona. O gene funciona em resposta ao ambiente. Mas a que do ambiente? Há sinais químicos do ambiente que vão auxiliar na transcrição ou não, né, das proteínas que vão ajudar na adaptação das células. Então, se a gente lembrar lá da utilização de glicose depois de lactose, nós vamos ver que a glicose ela vai começar muito acelerada. Depois nós vamos ter um platô, né, e esse platô é justamente a adaptação,
a síntese dessas proteínas da lactose que a gente está vendo aqui, para poder justamente utilizar em larga escala a lactose como única fonte de carbono da bactéria. Então, esse é um exemplo clássico, né, de controle da regulação gênica, e a gente percebe tanto o controle pela indução, quanto o controle por promover justamente, pela ativação, né, da transcrição. Então, nós vamos ter o repressor, que inativa a transcrição, e nós vamos ter também a proteína CAP, que induz, né, que é um controle positivo ao processo de transcrição. Então, eu vejo que a proteína CAP só vai estar ativa quando a gente não tiver mais glicose dentro da célula, e aí esse processo vai acontecer com maior tranquilidade. Então, esse foi um exemplo de resposta da bactéria ao ambiente. Isso acontece para todos os genes presentes na bactéria, para todos os genes que estão presentes nas nossas células, nas células das bactérias, e vão estar respondendo ao ambiente o tempo todo para poder fazer com que haja uma otimização da utilização de recursos. Né? Por que é importante controlar a síntese do operon-lac? Porque só tem lógica produzir todas as proteínas relacionadas à utilização de lactose se tem lactose presente no meio e se não existe outro tipo de material, fonte de carbono para ser utilizado. Então, nesse caso, a gente percebe esse mecanismo de controle. Bom, falado sobre o controle da expressão gênica, a gente já entende agora como é que um gene funciona. Nós vimos na última aula como é que todo o fluxo de informação acontece. A gente viu também como que fatores ambientais ou não ambientais, né, intrínsecos, né, podem gerar mutações, né, e além das mutações de ponto ou deleções, a gente tem que ter em mente que nós vamos ter a geração de variabilidade genética, né, com a expressão de genes que anteriormente não estava disponível no arsenal de genes de um organismo, né, que é o seu genoma. Como é que a célula adquire novos genes, como é que ela perde alguns genes, como é que ela desliga alguns genes e como é que ela liga alguns genes. Ela faz isso, ou produz novos genes, né? Ela faz isso por meio dos diferentes mecanismos de geração de variabilidade genética. E aí nós vamos falar de 4 mecanismos. Nós vamos falar de transformação, nós vamos falar de conjugação, nós vamos falar de transdução e nós vamos falar de transposões. Então, vamos começar pela transformação, narrando, né, um experimento que não foi realizado na década de 20 e ficou sem explicação durante mais de 60 anos, que foi, né, ou mais de 50 anos, que foi o experimento da transformação. Nesse experimento, o Griffin, que é justamente o pesquisador que fez esse experimento, ele utilizou bactérias patogênicas, né, produtoras de cápsula, e injetou essas bactérias em cobaias, né, em camundongo, e o camundongo morreu. Né? E a partir da análise do camundongo morto, foi recuperado as bactérias presentes, e as bactérias presentes todas apresentavam a cápsula. O que aconteceu posteriormente foi a próxima etapa do experimento, né, foi a observação de que essas bactérias, quando cultivadas no laboratório por muito tempo, elas perdiam a cápsula, elas podiam perder a cápsula, que é o que acontece aqui no segundo quadrante, em que as bactérias não encapsuladas, mas vivas, foram infectadas dentro, né, no camundongo, né, foram injetadas no camundongo, inoculadas no camundongo, né, que permaneceu saudável, e na análise desse camundongo saudável percebeu-se a presença das bactérias vivas, mas não encapsuladas. Uma terceira etapa foi então surgiu a hipótese de que a cápsula é que era responsável pela morte do camundongo, uma vez que a bactéria viva não fazia efeito, a bactéria viva estava nos dois casos, né, presente nos 2 primeiros quadrantes aqui, e a única coisa que diferenciava era justamente a cápsula. Então as bactérias encapsuladas foram mortas pelo calor e injetadas no camundongo, que permaneceu saudável. E ao procurar bactérias no camundongo saudável, percebeu-se que não tinha nenhuma bactéria, justamente porque as bactérias que foram inoculadas foram mortas previamente pelo calor. Finalmente, né, tentou-se um último experimento, que é o 4º quadrante que nós estamos vendo aí, que as bactérias não encapsuladas e mortas pelo calor foram misturadas com bactérias
não encapsuladas, né, e inoculadas no camundongo. E para surpresa de todos, o camundongo morreu, né? Esse camundongo, depois que ele morreu, foi avaliado, né, a presença das bactérias no seu organismo e verificou-se que existiam, né, a partir de bactérias encapsuladas mortas e bactérias não encapsuladas vivas, recuperou-se do camundongo bactérias encapsuladas e vivas, né? E esse processo todo, ele na verdade ficou muito tempo sem explicação, embora ele fosse altamente sujeito à repetição, né, até que se chegou a uma conclusão do que aconteceu, né, qual foi o fator que aconteceu, né, que foi justamente o mecanismo de transformação. E o que é o mecanismo de transformação? Algumas bactérias, quando estão em situações ambientais específicas, né, como mudança de pH, presença, né, de compostos químicos específicos, ou mesmo utilização de choque elétrico, eles passam por um mecanismo chamado de transformação. O que é transformação? É a capacidade da bactéria de capturar e botar para dentro do seu organismo moléculas de DNA que estão presentes no ambiente circundante. Então foi exatamente o que aconteceu nesse esquema. A gente tem uma bactéria com o seu cromossomo, né, e fragmentos de DNA no exterior. Se a situação ambiental for específica e for favorável, a bactéria vai utilizar vai absorver esse fragmento de DNA, podendo haver eventos de recombinação, né, com a presença, né, e nesse processo de recombinação, o DNA doador, né, o DNA que estava externamente à célula, ele pode ser incorporado no cromossomo da bactéria, né, e como a gente pode perceber aqui, o alelo A aqui da bactéria foi substituído pelo alelo A minúsculo, né? Ou seja, houve uma modificação genética nessa bactéria, ela passou a apresentar um novo gene, né? Um gene diferente do gene original. E esse processo de transformação foi justamente o processo que o Griffin viu no experimento dele. Então, o primeiro mecanismo de geração de variabilidade genética de bactérias é a transformação ou habilidade da bactéria em pegar moléculas de DNA do meio e inserir no seu cromossomo por meio do mecanismo de recombinação. A segunda etapa é justamente ou segunda forma é justamente a conjugação. Logo no início da disciplina a gente falou a respeito do pilo sexual, que ligava duas bactérias que trocariam material genético. Então o pilo sexual é justamente isso, é uma estrutura proteica que liga duas bactérias, igual vocês estão vendo aqui, né, ligando duas bactérias fisicamente, e por meio desse pilo sexual é transferido DNA de uma bactéria para outra. Né? Normalmente o DNA dessa bactéria que é transferido é o DNA de um plasmídio. E o plasmídio normalmente é uma unidade de DNA extracromossomal, né, que não é necessariamente obrigatória, né, não tem os genes necessários para a sobrevivência da bactéria, ou seja, ele é opcional, a bactéria pode viver sem o plasmídio, mas o plasmídio pode trazer vantagens adaptativas muito interessantes, como é o caso desse plasmídio que nós estamos mostrando aqui. Ele é um plasmídio que possui resistência a mercúrio, resistência a sulfonamidas, resistência a streptomicina, resistência a clorovenical, né, e o pilus para conjugação, ou seja, é um plasmídio que além de apresentar todos esses mecanismos de resistência, ainda tem o mecanismo de conjugação, né, no seu, né, codificando esse mecanismo para que ele possa transferir esse plasmídio de uma bactéria para outra. Né, com isso, mas como é que funciona a conjugação, afinal de contas? Essa conjugação ela acontece quando duas bactérias compatíveis, né, se encontram. Uma bactéria chamada F+, né, ou seja, ela contém o fator de fertilidade ou fator de transferência de DNA, que é o plasmídio, e uma bactéria F-, né, que é uma bactéria que não tem plasmídio. Bactéria F+, e F+, não vão trocar genes. Né? E acontecendo isso, esse encontro da bactéria F+, e F-, né, vai ter o estabelecimento do pilo sexual, que vai imobilizar essas duas bactérias uma com a outra. Né, e a partir daí vai haver o início, né, da replicação por meio de um mecanismo chamado de ciclo rolante. Né? E essa replicação do mecanismo de ciclo rolante, ela vai fazer com que o DNA do plasmídio seja transferido de uma bactéria para outra. Né? E essa transferência vai acontecer inicialmente por meio da passagem de uma fita simples de DNA de uma bactéria para outra e, né, na bactéria receptora o DNA complementar vai ser adicionado. Então, ao final desse processo,
nós vamos ter uma bactéria, duas bactérias contendo o fator de fertilidade e capazes de transferir esse plasmídio para outras bactérias. Então, a gente começa com uma bactéria F+ e uma F- e termina com duas bactérias F+. Então, esse é o mecanismo de transmissão transferência do fator de fertilidade ou transferência do plasmídio. Esse processo ele pode ser modificado, ou mesmo a gente pode falar bastante modificado, caso ocorra um processo de recombinação entre, né, a bactéria e o plasmídio. Né? Então, o que pode acontecer nesses casos? O cromossomo da bactéria ele pode englobar ou ele pode ser recombinado com o plasmídio. E aí o plasmídio vai ser incorporado ao DNA da bactéria, ao cromossomo da bactéria. E com isso, a bactéria ela deixa de ter um plasmídio, mas ela passa a ter um cromossomo que engloba o plasmídio. A gente lembra que o plasmídio ainda tem os fatores de fertilidade e ainda tem a capacidade, né, de produzir o pilo sexual, como a gente pode ver nessa figura de baixo. E a partir do momento que ela estabelece o pilo sexual, ela pode transferir o DNA de uma bactéria para outra. E ela transferindo o DNA de uma bactéria para outra, a gente vai transferir um pedaço não só do plasmídio, mas do cromossomo da bactéria doadora. E essa transferência do plasmídio de uma bactéria para outra vai permitir posteriormente o mecanismo de recombinação entre as moléculas de DNA e com isso a gente vai gerar uma nova bactéria recombinante, ou seja, ela vai ter um pedaço do gene, né, da bactéria doadora no cromossomo da bactéria receptora. E essas bactérias que são chamadas de bactérias, essas bactérias que têm o fator de fertilidade integrado no seu cromossomo são chamadas de bactérias HFR ou bactérias com alta frequência de recombinação, justamente porque ela vai ser capaz de transferir sempre um pedaço do cromossomo da bactéria doadora para a bactéria receptora. Então a frequência de recombinação é bastante grande. A gente lembra que a recombinação ela é potencializada tanto pela presença de enzimas específicas quanto pela presença de sequências de DNA que são semelhantes e que fazem com que haja a possibilidade de haver encontros, né, e locais onde as enzimas de recombinação vão atuar. Um exemplo de como esse mecanismo das bactérias HFR pode ser utilizado foi o exemplo do mapeamento do DNA da bactéria Escherichia coli. Foi construído um mapa, né, dos genes que são transferidos pela Escherichia coli baseado nos minutos de transferência. Então, foi feita a transferência, né, para bactérias que tinham mutações conhecidas e foram interrompidas a transferência dos genes a cada minuto durante 100 minutos, né? Porque depois de 100 minutos todo o cromossomo, o cromossomo era transferido. Então, por isso que chama mapa de 100 minutos. Então, esse mapa ele é bastante interessante porque ele mostra, né, quais são os genes que vão sendo transferidos. Né? E a gente percebe genes do metabolismo de aminoácidos, genes do metabolismo de carboidratos, né, de lipídios, da replicação e reparo do DNA e de síntese de parede celular. Todos eles foram mapeados no cromossomo da bactéria justamente por meio desse mecanismo de conjugação. À medida que ele ia conjugando, né, à medida que as bactérias se encontravam, eram contados os minutos de conjugação e a partir daí era possível fazer o mapeamento dessa bactéria. Né? A gente sabe como é que a gente sabe, como é que faz para poder trabalhar dessa forma? A conjugação ela depende do contato físico entre as bactérias. Então, uma simples agitação nesse tubo quebra a ligação das bactérias e faz com que elas deixem de transferir o seu DNA. Então, foi contado de 1 a 100 minutos e a cada minuto esse tubo era agitado ou era submetido a outros procedimentos para justamente quebrar o pilo sexual e impedir a conjugação. Então nós vimos aí o segundo mecanismo de geração de variabilidade genética. O primeiro foi a transformação, o segundo foi a conjugação. A conjugação ela depende do pilo sexual. O terceiro mecanismo é o mecanismo de transdução. E como é que funciona o mecanismo de transdução? O mecanismo de transdução é a geração de variabilidade genética com auxílio de vírus. Então o vírus ele infecta uma célula, como a gente pode ver aqui, né? E ao infectar a célula, ele insere o DNA do fago, né?
ou fago é a nomenclatura que se dá ao vírus que infecta bactérias. Depois que o fago, né, que é esse vírus, infectou a bactéria, né, o que vai acontecer vai ser que o DNA do fago vai entrar dentro dessa bactéria e vai sequestrar o metabolismo da célula para que seja produzido os capsídeos, né, a cápsula dos vírus e também mais DNA do vírus, né? Só que essa cápsula do vírus, ela pode ter uma variação, né? Porque a gente pode ter transdução especializada, né, em que essa cápsula sempre vai pegar as mesmas porções do DNA, né, para poder produzir as suas cápsulas completas, ou pode ser o tipo de transdução que é chamada de transdução generalizada, em que a cápsula pega qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de DNA que está presente no meio, né? Depois essa célula é lisada e na lise dessa célula, o capsídeo, né, contendo o DNA da bactéria doadora, pode ser transferido para uma nova bactéria, e aí sim esse DNA vai ser inserido e vai passar a fazer parte no cromossomo dessa nova bactéria, adquirindo novas características. Por exemplo, se ele pegou dentro desse vírus o DNA, né, que faz parte por exemplo, que tem, né, genes de resistência antibiótica, esse gene de resistência antibiótica vai estar presente na outra célula. Por fim, a gente passa para a nossa quarta forma de quatro mecanismos de geração de variabilidade genética. Nós falamos aí da transformação, da conjugação, né, falamos da transdução e agora os transposons. Os transposons eles foram descobertos por uma pesquisadora chamada Barbara McClintock. Barbara McClintock descobriu os transposons na década de 60, mas só foi reconhecida na década de 80, quando ela ganhou o prêmio Nobel, né, por essa descoberta. Né? E o que seria o transposon, na verdade? Os transposons são segmentos de DNA móveis no genoma dos organismos. Então ele pode saltar de um lugar e ser inserido em outro. E com isso ele pode carregar junto com ele genes, né, dos mais variados, e ao ser inserido no DNA do outro organismo, ele pode interromper um gene, modificar o padrão de expressão, porque ele justamente entrou numa região controladora da expressão. Ele pode provocar uma mutação, ele pode provocar uma modificação, né, no sítio de leitura. Enfim, ele pode modificar um organismo com muita facilidade, justamente porque o local de inserção dele é incerto, ele pode ser em qualquer local, né? Desde que o local tenha características específicas, e uma das características específicas é a similaridade com as regiões repetidas, né? E com isso a gente pode ter uma boa forma de fazer com que esse transposon funcione e com que esse transposon consiga ser transportado de uma célula, com que ele seja, né, saia de uma determinada localização do DNA e seja inserido em outra. E com isso, ele promove modificações que podem modificar a natureza das proteínas e pode modificar a forma de regulação dessas proteínas. Então, esse é o quarto mecanismo, né? Lembrando que a gente falou quando a gente falou dos mecanismos de geração de variabilidade genética, a gente falou de transformação, conjugação, transdução e dos transposons. E eu espero que tenho certeza que com isso a gente tem nesse momento uma visão mais geral. Aí você pode perguntar, André, mas eu vou ligar isso com o quê, né? Quando a gente falou a gente vai ligar esses mecanismos que a gente falou, eles substituem a meiose em bactérias. Porque no nosso caso, nos organismos, nos vertebrados, né, o cruzamento, a reprodução sexual, né, a meiose, ela faz esse papel de criar variabilidade genética. Ele faz esse papel de embaralhar os genes, de ter crossing over, de ter, né, formas de geração de variabilidade por meio de recombinação ou de embaralhamento de cromossomos. Aqui o que nós temos é justamente, né, as formas de geração de variabilidade num contexto em que não existe meiose, mas que existe sim recombinação, existe sim a possibilidade de absorção de nutrientes, de fitas de DNA do exterior,
Existe a possibilidade de genes adicionais serem inseridos numa bactéria por meio de uma infecção viral. Existe a possibilidade de transferência por meio justamente do pilo sexual, do fator de fertilidade, da transferência de plasmídios. E existe também a possibilidade de efetuar a modificação do material genético de um organismo por meio da movimentação dos transposons. Bom, espero que isso tenha ficado claro para vocês. De qualquer forma, eu fico à disposição para sanar as dúvidas e para ajudar vocês, né, nesse caminho de compreensão da genética microbiana. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve.